Muito bem, Ana Paula, e essa chamada onda de ódio do bem, né, contra o presidente Jair Bolsonaro continua. Ontem nós vimos aqui no encerramento do programa a mensagem de Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, usando a voz de um leitor. A Folha de São Paulo também embarcou na onda. Ela publicou o jornal nas redes sociais. Abre aspas, soluço de Bolsonaro é castigo divino pelas mortes da Covid, diz leitor. A imagem está na tela aí para quem nos acompanha justamente aqui nos Pingos dos Is. E eu dou agora o boa noite a Augusto Nunes para falar desse tema, Augusto. Bom, boa noite, Marcelo. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, Cris. É mais um prazer, mais um dia de prazer ter você por aqui. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, ontem eu fiz uma acusação que eu considero das mais desonrosas ao deputado José Dirceu. Eu o acusei de ser filho do José Dirceu e ter herdado a cara, né? E o caráter do pai. Isso para mim é gravíssimo. Se eu fosse ofendido dessa maneira, eu reagiria duramente. Agora vamos lá. O Zeca Dirceu, ele nasceu, cresceu e vive num mundo de falsidades e mentira. Eu vou dar o trecho da biografia não autorizada do pai dele, né, que pega ali no começo dos anos 70 até 74, 75. O Zé Dirceu treinou, fez um curso de guerrilha em Cuba, só atirou com bala de festim. Cuba já não tinha dinheiro para gastar com chumbo, então não ia desperdiçar a bala. E o Zé Dirceu treinou para ser guerrilheiro. Voltou ao Brasil para fazer a guerra rural. Tão corajoso e tão bem treinado que no momento em que percebeu que as coisas estavam, digamos, difíceis, ele foi cuidar da guerra conjugal numa cidade chamada Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná. Chegou lá, nome falso, identidade falsa, documentos, e acabou se casando com a dona da boutique mais próspera, né, da cidade. Ele viveu com essa mulher durante 5 anos com um nome falso, Carlos Eduardo, uma coisa assim. E não contou quem era sequer quando nasceu o filho. Imagine, você vive com uma mulher, você tem que se aproximar dessa mulher, né? Você se torna íntimo. Pois o Zé Dirceu não contou quem era nem no momento em que nasceu o filho, ele não confiava na mulher. Quando veio a anistia, ele ficou valente. Outra vez, refez a cirurgia plástica que tinha modificado o nariz. E só então avisou a mulher, antes de fazer a cirurgia, ele avisou a mulher, olha, eu sou o Zé Dirceu, tá, e vou para São Paulo. Deixou a mulher e o filho e veio para São Paulo, onde acabou ajudando a fundar o PT. A parte da capivara do Zé Dirceu, como corrupto, ladrão, vocês já conhecem. Agora, o filho não sabia o nome do pai, cresceu sem saber quem era o pai. Foi informado depois, a mãe foi enganada e ele acusa o Jair Bolsonaro de tapear o povo brasileiro. Ele é filho de um cara que tapeou a mulher com quem havia se casado e se casou para dar o golpe do baú. É disso que se trata. Então, que importância tem o que pensa ou acha o filho do Zé Dirceu? Muito bem, Cristina, ontem você já media, né, o que estava acontecendo nas redes sociais. Cristina? Sim, continua, né, nas redes sociais e na imprensa. Você mencionou agora ali a Folha de São Paulo dando voz ao leitor. Agora é isso, né, diz especialista, diz leitor, enfim, ficam catando as vozes ali para plantar e para fomentar narrativas de interesse por serem contra o governo federal. A gente está vendo de novo o ódio do bem com força, continuando. Como o presidente não precisou ser operado, reforçaram aquela narrativa de que é mentira, de que a facada é mentira, de que a necessidade de nova cirurgia é mentira. Tem muita gente debochando
comparando soluço com mortes ou internados por Covid. São, assim, discursos vazios. Aí eu concordo com a Ana e com o Fiuza, é falta de humanidade, já não é mais esquerda ou direita. Está faltando racionalidade para as pessoas na hora de entrar na discussão política. Não é por aí. A Folha de São Paulo está, inclusive, com artigos, de novo, aqueles desejando morte ao presidente. Eu recebi agora há pouco de uma ouvinte aqui do Pingos, que me manda sempre comentários quando eu estou no ar. Tiago Amparo escrevendo sobre a morte em Bolsonaro. Ao abrir o jornal, vejo a imagem escatológica postada pelo presidente. Vê-se um Jair sem camisa, fragilizado, deitado, com os dizeres: estaremos de volta em breve, se Deus quiser. E aí ele faz toda uma argumentação debochando da foto que o presidente colocou, como se ele precisasse provar que estava doente, como se aquilo fosse uma armação, enfim. É muito triste, né, ver o país na situação que está, no meio de uma pandemia, o mundo inteiro tentando se libertar disso ainda, e a gente com um presidente com problema de saúde. Deveríamos estar todos unidos desejando que o país continuasse sendo comandado, tendo comando, e é um país que está tendo comando e está funcionando apesar da pandemia, e uma parte da população embarcando nessas narrativas. Muito triste. Fiuza, quero ouvir também sobre esse tema, Fiuza. Marcelo, será que você poderia ler de novo a notícia da Folha? Sim, vamos ler sim. Por favor, eu vou aqui agora justamente essa notícia da Folha de São Paulo, né? Pedindo aqui para que se coloque, para que a gente possa fazer essa leitura. O chamado ódio do bem, né, Fiuza? Que a Cristina... Soluço de Bolsonaro é castigo divino pelas mortes da Covid, diz leitor. A imagem nós repetimos então, portanto, na tela, Fiuza. A manchete correta é: soluço jornalístico da Folha denota covardia, denota o caráter pusilânime e denota a evidência de que o jornal desistiu de ser jornal para ser panfleto e para usar supostas manifestações de leitores como editorial, e editorial de má qualidade, né? Então, eu só tenho a dizer isso. Eu nunca vi tanta covardia. Eu já vi jornais assumirem na sua linha editorial posições controversas, eventualmente condenáveis. Mas esse tipo de editorialização, usando o leitor, isso é o auge da covardia, isso é a desistência do jornalismo, isso realmente é um manifesto de renúncia ao desejo de informar e até ao desejo de opinar, né? Isso aí virou panfleto. Antigamente se chamava imprensa marrom. Eu quero também ouvi-la. Você já falava sobre isso, Ana Paula? É exatamente o que a gente está tocando no ponto da humanidade, né? E quando eu comentei, eu que normalmente costumo separar aí o cenário político, né, entre direita e esquerda, indo um pouco contra o que o nosso querido Fiuza faz, que não gosta, né, de separar muito, mas aqui hoje eu fiz questão de não separar. E por quê? Porque esse ódio do bem aí, nós temos visto não apenas essa oposição odiosa, essa oposição vil, imatura, ignorante, né, desejando mal aí ao presidente Jair Bolsonaro, mas nós temos visto também alguns ditos liberais, conservadores, cristãos que apoiam a tal da terceira via, fazendo coro com essa gente, fazendo coro com o desejo de morte do presidente, o desejo de piora do presidente. Tem, inclusive, membros de um movimento que outrora foi importante no cenário político do Brasil, membros do próprio MBL, fazendo coro aí com os desejos de que o presidente piore, de que o presidente não consiga sair dessa, que o Brasil precisa se livrar do presidente, e uma dessas formas de se livrar do presidente seria desejando a morte dele. É muito triste isso que a gente está vendo, a gente conversando ali nas redes sociais, sentindo o movimento também até nas contas dos filhos do presidente, dos apoiadores, do próprio presidente, no Telegram também. A gente vê que
existe uma maioria, talvez muito silenciosa, mas que esteja aí torcendo, né, pela melhora não apenas do presidente Jair Bolsonaro, que é considerado aí dentro do espectro político numa possível direita brasileira, mas do ser humano, né? Aqui, se qualquer um deles estivesse numa outra situação, eles que eu digo da oposição, estaríamos da mesma forma desejando o pronto restabelecimento, né? Como o próprio senador aí que a gente critica tanto dentro da CPI, o senador Otto Alencar, e no entanto agora, né, que ele foi diagnosticado com Covid, continuamos desejando, discordamos de absolutamente tudo que ele fala, das falácias que ele emprega na CPI, como ele vem tentando derrubar ali o presidente dentro daquela CPI que é um circo, mas a gente não mistura absolutamente política com saúde e vamos continuar desejando o pronto restabelecimento de qualquer ser humano dentro ou fora do cenário político do Brasil, porque isso é o certo. Sem dúvida, você quer complementar, Fiuza? Eu fui citado pela senadora Ana Paula e pedi à presidência da CPI direito de resposta, e foi concedido. Não, só para dizer, essa questão da caricatura direita-esquerda, a Ana é uma profunda conhecedora de política norte-americana, onde essa separação é muito importante. Aqui também ela existe, e lá a questão dos conservadores, né, versus liberais, como se diz. Então, eu não nego que existe essa demarcação. Eu só quero dizer que esta classificação, que esta caricatura, é o veneno de todos esses mal-entendidos. Porque se você retirar esse conceito, a direita, o presidente da direita, ele mesmo se diz, né? Agora, nós estamos avaliando o quê? Uma biografia ou um governo, né? Estamos avaliando um governo, senão não tem sentido o país inteiro estar aí avaliando a biografia ou a estética de um presidente. É um governo. Aí eu cito aqui algumas questões centrais na avaliação desse governo. Reformas de infraestrutura, combate à corrupção no maior foco histórico de corrupção, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, combate feito por esse governo, por um ministro, e eu não vejo nada de direita aí, com todo respeito aos que se alinham a essa corrente, que acham importante, que acham um conjunto de valores importante se identificar. Agora, o centro do debate não é esse. Então, as reformas do ministro Tarcísio Gomes de Freitas são reformas de boa gestão, né? de desburocratização. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda. A reforma da Previdência não é uma reforma de direita, né? De novo, uma reforma macroeconômica, né? Importante para o país sair da iminência do colapso. Isso não é ideológico, né? São as principais questões. O próprio combate à corrupção como um todo e outras questões, tipo honestidade, boa-fé, espírito público, transparência. Eu não preciso, para nenhum desses valores, eu preciso me colocar num segmento conceitual desses. Então, o que eu quero dizer, e quando eu cito isso, é que a ideia da caricatura da direita, por exemplo, né, no caso desse presidente, é o único pretexto para esses personagens falarem para as suas bolhas. Olha, eu estou aqui execrando um presidente de direita, porque a direita é ruim, é o lobo mau. E se você tira esse conceito, você fala, vamos falar do governo, que é o que interessa, aí desapareceria esse pretexto, porque as principais ações de governo não são rotuláveis dentro dessa dicotomia, digamos assim.